Fala, programadores! Já chegamos aqui no capítulo 5 do Clean Code. Agora eu vou fazer o pequeno resumo do capítulo 5 que fala de formatação. É um capítulo muito importante que devemos dar muita atenção a esse capítulo. Antes de mais nada, recomendo, compre o seu livro. Tá até aqui, ó. O meu tá aqui, você consegue ver, ó. Clean Code, baratinho. Entra na Amazon, qualquer site que tenha disponível, compre o seu livro, tá? Evite pirataria. Outra coisa, como que eu falo um pouco devagar, qualquer coisa coloca o vídeo em 2x, que talvez você fique mais confortável. Beleza? Vou fazer aqui o pequeno resumo do capítulo 5. Algumas partes apenas que eu peguei do capítulo 5. Tem muita coisa esse capítulo 5. Muitos códigos, né? Muitos exemplos que o autor fornece. Então, recomendo estudar mais a fundo esse capítulo. Tá? Formatação. O que o autor diz aqui? Olha que interessante, que eu deixei até marcado aqui de vermelho. Quando as pessoas olham o código, desejamos que fiquem impressionados com a polidez, a consistência e a atenção aos detalhes presentes. Queremos que reparem na organização. A pergunta que eu te faço, o seu código ele é organizado? Você escreve, desenvolve o seu código. Um outro profissional, quando ele bate ali o olho, ele consegue entender o seu código. Ele está bem organizado. Os métodos ali eles estão alinhados. As variáveis locais, as variáveis distâncias estão nos locais certos. Isso é muito importante. Vamos lá? Então, separei aqui esse trecho aqui. O objetivo da formatação. Primeiro de tudo, sejamos claros. A formatação do código é importante. Importante demais para ser ignorada, importante demais para ser tratada religiosamente. Ela deve ser como uma comunicação. E essa é a primeira regra nos negócios de um desenvolvedor profissional. Então, o seu código ele tem que ser como um jornal. Quando você abre um jornal, você vai ler um jornal, você vai ver ali que está tudo bem organizado, tópico por tópico. Você pode ver que um tópico ele liga um outro. Ele é tudo bem organizado no jornal. Então, o nosso código ele tem que ser assim também. É bem formatado. Aqui ele fala formatação vertical. E aqui nesse capítulo ele dá alguns códigos, alguns programas que ele deixa disponível. E fala aqui, ó, que tem um programa que não ultrapassa 500 linhas, né? E a maioria dos arquivos tem menos de 200 linhas. O que isso significa? Não adianta você criar uma classe, né? Uma classe e colocar lá 5.000 linhas dentro dessa classe. Vai ser difícil demais de ler. Imagine um jornal. Você pega um jornal que é muito extenso. Você pode ver que hoje os jornais, você pega ali, são bem otimizados. Que você consiga ler, que ele consiga de uma maneira bem rápida passar informação para você, o que realmente está acontecendo. Os nossos arquivos, as nossas classes, elas não podem ser tão extensas, né? Como ele dá exemplo aqui de arquivos com 50.000 linhas. Então, é muito complicado você abrir imagine você abre uma classe com 50.000 linhas. Bem complicado você interpretar esse arquivo. Declaração de variáveis, aqui ele fala variáveis locais, né? Você pode ver aqui que ele recomenda, quando você coloca uma variável que vai usar, uma variável local, deixa ela perto do local onde você vai usar.
por exemplo, ele colocou a input string, né? Ele já deixou pertinho aqui, já deixou dentro do método e deixou bem acima aqui do bloco try. Então isso é importante, deixar perto do local onde você vai usar a variável. Então isso ajuda muito na formatação, ajuda muito na leitura do código. Outra é instância de variáveis, objetos. Normalmente, né, a boa prática é o que? Você colocar todas as instâncias no início da classe. E normalmente são instâncias que provavelmente vai ser chamadas por vários métodos, né, várias vezes. Então o ideal é você colocar lá no topo, ok? E aqui eu deixei ordenação vertical novamente. De modo geral, deixei marcado em vermelho. De modo geral, desejamos que as chamadas das dependências da função aponte para baixo. O que ele está dizendo aqui? Você vai criando métodos. Aí um método chama um outro, certo? Então, se eu crio um método A e vou chamar o método B, a boa prática indica o quê? Que o método B esteja abaixo do método A. Não ao contrário. Não adianta eu criar um método A que vai chamar o método B, mas o método B está acima do método A. Quando você lê um jornal, você não começa a ler um parágrafo, o parágrafo ele vai apontar normalmente para quê? Para o próximo parágrafo que está embaixo. Não ao contrário, você chega ali no metade da reportagem, aí aquele parágrafo que ele não vai apontar para o de cima. Você pode ler jornal, não é assim que funciona. Ele vai apontar para o próximo parágrafo, sempre fazendo link, Então, na vertical. Os nossos métodos, eles devem ser assim também. Método A aponta para o método B que está embaixo. Agora, o método B, que chama o método C, espera-se que o método C esteja abaixo do método B, beleza? Não o método C esteja acima do A. Não faz sentido nenhum. Isso dificulta muito na leitura do código, né? Então, não é uma boa formatação. Próximo aqui. E regra da equipe. Se você entrou numa equipe nova, entrou numa empresa nova, na maioria das vezes ele já tem um padrão de formatação. Já tem ali como que eles trabalham para formatar, para identar o código. Então já pega ali as informações, entra na sua IDE, você consegue configurar ali a formatação correta, tudo certinho. Tem plugins para isso, né? Para acusar ali se não tiver formatado da forma correta na hora de compilar ali. Você não vai conseguir compilar, vai dar erro. Então, o ideal é o quê? Deixa eu desmarcar aqui. Pegar aqui ainda e fala que vou ler aqui. Mas se for trabalhar em equipe, as regras são dela. Uma equipe de desenvolvedores deve escolher um único estilo de formatação. E então todos os membros devem usá-lo. Então tem um padrão, que não adianta, eu tenho meu padrão favorito, mas você está numa equipe, aí você está responsável por um módulo, onde mais alguns profissionais estão mexendo também. Não adianta você fazer a sua formatação e a equipe trabalha com a formatação deles. Vai dar ruim. Então o ideal é se comunicar. Opa, qual é o padrão de formatação que vocês usam? Qual o espaçamento aqui na linha horizontal, que é interessante também. Você ter ali na linha horizontal quantos caracteres. Aqui fala também quantos caracteres na linha horizontal. Eu não coloquei, não vou falar aqui. Compre o livro e dá uma estudada boa, porque não dá para falar tudo. Aqui é apenas um resumo. Então fala ali, linha horizontal, qual o tamanho que tem que ter. Tudo isso é muito importante para você ter o seu código bem otimizado, fácil de ler. Uma linha muito extensa é ruim, não é bom você escrever um código com uma linha com muitos caracteres. O ideal é o menor possível que a sua linha esteja, né?
Isso é o ideal. E deixa eu ver aqui, eu acho que acabou. É isso aí, galera. Ó, acabou. Rapidinho um resumo, 10 minutinhos. Então é isso aí, ó. Formatação. Já dei uma pincelada para você aqui. Já consegue agora já ter noção o que tem no capítulo 5 do Clean Code. Então você vai encontrar formatação. Como deve ser formatado um código. Isso aqui faz a diferença. Isso aqui faz totalmente diferença. Aqui a formatação que eu coloco como um profissional que trabalha na área sei lá, de design, alguma coisa assim. Quanto mais lapidado esteja o seu código, mais bem visto você vai ser. E o pessoal fala, poxa, as variáveis locais estão nos locais certos, as variáveis de distância estão nos locais certos, os métodos, quando você cria um método, para você passar para outro método, você tem que dar pelo menos um enter, uma linha quebrando ali para você entender que entrou no novo método. Quando deixa tudo junto não é legal. Um método, quando vai chamar uma nova função, um outro método que esteja abaixo dele. Então, quem bate o olho ali, pô, esse cara aqui, cara, ele é caprichoso. Ele faz as coisas, sim, com atenção. Não é aquele cara lambão, entendeu? Eu não estou falando aqui também que você vai pegar e, tipo assim, vai escrever tudo com perfeição. Não, você pode fazer o seu código, desenvolver tudo mais, mas na hora de efetuar a entrega, você vem lapidando. Opa, isso aqui eu posso melhorar. Ó, isso aqui tem linha a mais. Essa variável está no local errado. Ó, esse método aqui não está legal. Entendeu? Ó, essa linha que eu escrevi aqui tem muito caracteres no sentido horizontal. Então, você vem lapidando. Você não precisa, na hora de desenvolver, colocar isso em prática. Não. Você vem, faz o grosso, né? Faz o grosso, o que tem que fazer, botou para funcionar, tudo certinho. Agora você vem lapidando o seu código, onde que a maioria dos profissionais não costumam fazer. Eles fazem, bota para funcionar, tudo mais, testa, mas na hora de lapidar, na hora de deixar o negócio bonito, aí bate a preguiça. Ah, vou mexer com isso aqui não, tá funcionando, tal, e eu estou entendendo, então o próximo vai entender. Será? Então, eu costumo dizer o seguinte, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Beleza, gente? Espero que eu consiga ajudá-lo no seu crescimento profissional e sucesso!